Olá, você que está se preparando para as Olimpíadas Sobralense de Matemática. Vamos analisar, nesse momento, mais algumas questões que podem e fazem referência ao cronograma preparatório dessas Olimpíadas, ou dessa primeira Olimpíada. Trazemos aqui, nesse momento, algumas questões de geometria, onde trabalha com formas geométricas da seguinte maneira. Nessa questão inicial, pede-se para calcular a medida do ângulo indicado por x na figura, sem necessidade do uso do transferidor. Eis a figura, e aí você me pergunta, como que a gente pode encontrar o valor de x numa figura como essa, sem usarmos esse transferidor? Esse valor de x, ele poderá ser 115, 125, 135 ou 145. Aí você ainda se indaga com essa relação. Mas como achar esse valor sem usar uma régua, sem ter maiores noções? Daqui a gente vai dar a seguinte dica. Nós temos um ângulo dentro dessa figura já especificado, que é esse ângulo de 15 graus. Usamos uma relação, que é uma relação chamada de OPV, ângulos opostos pelo vértice. Se você tem esse conhecimento, você sabe que esse valor de 15 graus equivale também para esse ângulo do lado de cá, porque eles são opostos. Se esse vale 15, esse também vale 15. E seguindo a relação de um triângulo, que vocês sabem que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, nós tomamos então 50 mais 15 mais x tem que ser igual a 180. Ficando assim, 50 graus mais 15 graus mais x igual a 180. Fazemos a soma de 50 mais 15, que dá 65 graus, mais x, que ele se repete, igual a 180. Vamos deixar no primeiro membro apenas a variável x. E iremos passar o número ângulo 65 para o segundo membro. Lembrando que quando você inverte, passa do primeiro membro para o segundo, um valor, esse mesmo terá o sinal invertido. No caso, o 65 ele é positivo, ele passa para o segundo membro com um sinal negativo, ficando da seguinte maneira: x igual a 180, e o 65, como citado que era positivo, passa para o segundo membro negativo. Então temos 180 graus menos 65. Fazendo os cálculos, achamos que o valor de x equivale a 115 graus. No caso, uma alternativa, a letra A. Ok? Bom, observaram que a gente não fez muitos cálculos. Usando apenas as referências que nós já conhecemos, e uma notação de que dos ângulos opostos pelo vértice, conhecidos como ângulos OPV. Uma outra questão diz: assinale a alternativa que mostra corretamente a medida do ângulo alfa, desenhado na figura abaixo. Aqui nós temos a figura, que essa figura ela é conhecida como paralelogramo, e vamos ter que descobrir qual é esse valor aqui do lado direito da figura, desse ângulo, que ele chama de ângulo alfa. Esse ângulo poderá ser 120,
60, 150 ou 90 graus. Para você resolver essa questão, que também ela é simples, não precisa de muito cálculo, nós temos uma pequena observação que o paralelogramo ele é um retângulo inclinado para um lado. No caso, vocês notem que ele é inclinado para a nossa direita. E um retângulo, ele tem ângulos retos, que são ângulos de 90 graus. Então, se nós observarmos da seguinte maneira, ele inicialmente ele era reto, e ele fez uma inclinação. Então, essa inclinação que ele fez equivale a um ângulo de 30 graus. Mas por quê? Porque antes ele tinha um ângulo reto, o ângulo reto vale 90, e com a inclinação ele ficou com 60. 90 menos 60, 30 graus. E se ele fez essa inclinação de 30 desse lado, automaticamente nós podemos observar que ele também faz uma inclinação de 30 graus no outro lado. E se nós temos um ângulo reto mais 30 graus inclinados, nós vamos ter o quê? Que alfa vai valer 90 graus mais 30, que foi a inclinação. 90 mais 30, encontramos que alfa vale 60 graus. Simples, não? Para darmos seguimentos às nossas questões, vamos analisar essa daqui com bastante calma. Para facilitar o acesso à escola, a diretora mandou construir uma rampa que forma um ângulo de 15 graus com a horizontal. Aí ele pede a medida do ângulo x que a rampa faz com a vertical vale 105, 95, 85 ou 75 graus. A gente tem conhecimento, como já dito anteriormente, que os ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Com isso, você me pergunta, mas aí ele só está me dando um ângulo. Aí, só que você tem aquele conhecimento prévio de que aqui no canto nós temos um ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Lembrando das notações que nós temos que ângulo reto vale 90 graus, um ângulo raso vale 180. Temos os ângulos agudo e obtuso, que a gente vê em uma outra situação. Nessa, vamos frisar bastante a questão do ângulo reto. Sabemos que o ângulo reto vale 90 graus, então nós já temos 90 mais 15 mais x. Isso, a soma desses três tem que dar 180. Fazendo a relação, vamos ter 15 mais 90 mais x igual a 180. 90 mais 15, temos 105, mais x igual a 180. Novamente eu digo, deixaremos no primeiro membro apenas a variável x e iremos passar o 105 para o segundo membro. Como ele é positivo, ele passa para o segundo membro, trocando o sinal. Então, vamos ter que x vai ser igual a 180. Como o 105 é positivo, invertendo o sinal dele, ele passa negativo. Então, fica 180 menos 105. Encontramos que o valor de x vale 75 graus. Ok? Fazendo o uso sempre da relação. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre valerá 180 graus. Seguindo, vamos analisar
essa outra questão que diz: a forma geométrica espacial que pode ser associada à planificação ao lado é. Aqui nós temos uma figura desenhada de forma aberta e ele pede para que nós identifiquemos ela quando ela estiver fechada. Você fechando essa figura, ela poderá ser um cilindro, uma pirâmide de base pentagonal, um prisma de base pentagonal ou um paralelepípedo. Turma, se você não tem aquele conhecimento prévio, aquela visão já da figura de forma espacial, o conselho é que você sempre pegue um papel inicial, desenhe a figura e comece a fechar ela. Uma dica, ok? Mas nesse momento eu digo para vocês, eu trago aqui 4 figuras desenhadas em 3D, que é justamente de forma espacial, para poder fazermos uma representação melhor. Notem, aqui nós temos um paralelepípedo, um cilindro, um cubo e uma pirâmide. Se eu fechar essa figura, poderá ser parecida com alguma dessas aqui de baixo? Você vai me dizer, claro que não, né? Bom, fechando essa figura, pode parecer com um cilindro? Não. Então você descarta a alternativa A. Pode parecer com uma pirâmide? Também não. Pode parecer com um paralelepípedo? Notem que o paralelepípedo tem 4 lados, né? Ele forma retangular. E aqui ele é pentagonal. Então, claro que não. Aí você vai me dizer, se não é uma pirâmide, não é um cilindro, é um paralelepípedo, então só pode ser um prisma. Um prisma com a base pentagonal. Você fechando essa figura, ela fica dessa maneira. Ok? Um prisma de base pentagonal. A dica também é o quê? Como você nota que a figura ela já tem uma base de 5 lados, que ali é um pentágono, então você já descartaria a alternativa A e a alternativa D. Se tivesse dúvida, você ficaria na dúvida entre o item B e o C. Ok? E o B seria descartado porque a pirâmide ela pode ter uma base desse jeito, mas a ponta dela, o cume, ele fica triangular. Ok? Uma questão muito boa é essa agora. Um bombeiro sobe em uma escada de 15 metros de comprimento, que forma um ângulo de 60 graus com o solo. Usando 0,87 como valor aproximado de seno de 60, assinale a alternativa que mostra a altura aproximada que o bombeiro está do solo, quando chega ao topo da escada. Notem que nós temos aqui uma figura onde ele representa o que está sendo dito na questão. O bombeiro coloca uma escada com 15 metros de comprimento, e essa escada forma um ângulo de 60 graus com o chão, e ele quer que nós encontremos essa altura que o bombeiro conseguiu alcançar. Essa altura pode ser 10 metros e 23, 12,14, 13,5 ou 14,55. Para você conseguir responder uma questão desse tipo, você vai me dizer, aqui nós temos ângulo e uma medida. Um ângulo e uma medida.
Para você resolver essa questão, nós iremos usar a relação dos senos. A relação dos senos, nós temos que o seno de x, que é o seno de um ângulo, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo, a hipotenusa, é sempre o maior lado do triângulo. Ok? Então, seno de x. Quem é seno de x? 60 graus. Então, seno de 60 vai ser igual o cateto oposto. Quem é oposto a 60? Oposto a 60. Deixa eu marcar ele. Oposto a 60. Notem, fazendo uma seta. Nós temos a altura. Certo? Então, aqui a relação vai ficar como? Seno de 60 vai ser igual ao cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo. Então, a hipotenusa vale 15 metros. Então, fica seno de 60 igual a altura sobre 15. E como é que eu vou saber quem é ou quanto vale o seno de 60? Observem que a questão já nos traz esse dado. Quando ele diz, usando 0,87 como valor aproximado de seno de 60. Então, em vez de nós escrevermos seno de 60, nós o trocamos por 0,87. Ficando da seguinte maneira. 0,87, que é o seno de 60, dado na questão, né? 0,87 é igual ao cateto oposto, que é a altura. Eu mantive o nome altura para poder não haver muitas dúvidas. Então, 0,87 é igual à altura, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Com isso, nós usamos a relação meio pelos extremos, que fica 87 vezes 15, né? E a altura vezes 1. Então, a altura vai ser 87 igual, a altura vai ser 0,87 vezes 15. Fazendo esse cálculo, nós temos que a altura, que é esse valor que ele busca, vale 13,05 metros. Ok? Momento de reflexão. A matemática parece ser uma faculdade da mente humana, destinada a suplementar a brevidade da vida e a imperfeição dos sentimentos. Fourier. Muito obrigado e bons estudos para vocês.